Olá, bom dia a todos. Eu sou Fabiane Rezende, responsável por eventos aqui na Thomson Reuters. E em nome da companhia, quero agradecer a participação de todos neste web. Aproveito também para pedir desculpa pelos minutinhos de atraso. Estamos com alguns probleminhas técnicos, onde o Paulo, vocês vão pedir desculpas, está tentando acessar a nossa plataforma. Mas enquanto isso, nós iremos iniciar hoje o nosso encontro para falar sobre gestão jurídica com Legal Operation e inovação na prática, com a participação da doutora Silvia Piva, da GHBP Advogados. Antes de iniciarmos, eu informo que nós recebemos algumas perguntas durante as inscrições e vocês podem enviar também mais perguntas no chat dessa plataforma e tentaremos responder o máximo de perguntas dentro do tempo disponível. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Silvia Piva. Bom dia a todas e todos. Prazer estar aqui. Obrigada, Pabline. Obrigada, Thomson Reuters. Gosto sempre de estar aqui com vocês. Enquanto a gente aguarda o Paulo, eu vou começar conversando um pouco com vocês sobre esse tema, Legal Operations e inovação. E eu já tenho aqui algumas perguntas que enviaram previamente, especialmente porque é um tema que muitas pessoas ainda não sabem o que significa, é uma coisa muito abstrata. Muitas pessoas têm vontade de implementar, seja no escritório ou trabalhar com isso dentro de um departamento jurídico. E eu vou só fazer um pedacinho inicial para contar um pouco da minha trajetória nessa atividade nos últimos 2 anos. Então, eu fui sempre uma advogada da área tributária, quem me conhece sabe, mais de 20 anos na advocacia tributária. E é muito difícil a gente começar a trabalhar com abarcando as operações de uma maneira macro, sistêmica, trabalhando no seu ramo de atuação, na sua especialidade. E a gente começa, e muitos escritórios vêm vivenciando isso, de uma dificuldade, seja em trazer inovação para dentro do escritório ou departamento jurídico, a entender como é que pode coletar alguns dados estratégicos e até mesmo a como formatar uma estratégia. Então, quando eu começo a trabalhar com isso, a gente obviamente vai ter uma série de dificuldades. Por quê? Olha o Paulo aí, chegou. A gente vai ter uma série de dificuldades. Por quê? Porque não dá para a gente trabalhar inovando, criando dados, destoando ou das outras áreas que você trabalha ou da própria estratégia do lugar que você trabalha. E muitas vezes esse próprio lugar que você trabalha não tem uma estratégia. Então, quando a gente começa a falar em operações, e o meu papel muito mais de operações legais é de operações hoje, para a gente começar a entender o que está acontecendo, o que a gente precisa para trazer um pouco de criação, de inovação, de dados, de como as coisas funcionam melhor, como elas podem fluir melhor, não adianta se esquivar de uma coisa. A gente tem que ir para a trincheira, a gente tem que ir para onde as coisas acontecem. Então, qual foi a minha transição? Saí de uma área em que eu era especialista, criei minha carreira dentro do direito tributário e conhecer a fundo todas as operações de todas as áreas, como as coisas aconteciam. Então, hoje, começando essa conversa, inclusive pegando um pouco de gancho de algumas perguntas que já surgiram, por onde essa coisa começa em qual vai ser o papel em que nós iremos atuar. Então, obviamente que o Paulo depois vai falar mais sobre isso, sobre a questão de maturidade, Não adianta a gente falar assim, nossa, nós vamos ter tudo. Então, operações legais, hoje nós vamos ter melhores fluxos de trabalho, nós vamos ter dashboard, nós vamos ter todos os dados. Não começa assim, infelizmente. Começa primeiro entendendo como eu posso melhorar aquelas dinâmicas de trabalho, porque vocês sabem, ser advogado hoje não é fácil, Ser advogado em que, num ambiente como esse, todos os dias uma tecnologia nova. Advogar somente não basta, mas o advogar é o importante, é o que a gente faz. Então, quem vai dar suporte para nós para que a gente possa fazer melhor o que a gente faz? Como é que eu vou entender se o que eu estou fazendo está indo para o lugar certo? Então, quando a gente começa a falar de inovação, que é o tema do webinar, a gente precisa entender que
a inovação ela precisa chegar na transversal das operações. Eu defendo muito isso, inclusive, para que a gente não tenha, dentro do nosso departamento jurídico ou do escritório, alguém que cuide sozinho de inovação. Na minha visão, não é assim que as coisas acontecem. A inovação ela tem que atravessar tudo que a gente faz. Só que é muito difícil atravessar tudo que a gente faz quando a gente tem que fazer coisas que também poderiam ser delegadas num nível mais sistêmico. Então, vamos supor, vamos trazer para o caso concreto, eu sou uma advogada da área tributária. Eu gostaria muito de saber qual é a minha carteira de processos, com quanto de valor eu estou lidando, quanto eu tenho tido de êxito, que tipo de ações têm sido satisfatórias, como tem sido a fluidez do trabalho do meu time, se meu time está realmente trazendo coisas interessantes, melhorias contínuas dentro dessa expertise. Eu sozinha não consigo fazer. Agora imagine uma área ou alguém, um time, que pudesse trazer esse tipo de informação para você, né? Olha, Silvia, você hoje tem, o objetivo estratégico da companhia é chegar num nível de excelência tal em que você consiga ter grande satisfação do cliente, aumentar seu índice de satisfação, que você consiga trazer melhorias contínuas a cada ciclo, que o nosso ciclo, vamos supor que seja trimestral, então a cada trimestre, tá, como é que eu faço isso? Eu preciso começar a criar esse trabalho, aí eu preciso saber como eu funciono, como as pessoas trabalham. Então, assim, existe um trabalho de base que, para quem quer começar a trabalhar em operações, é a realidade, conhecer a fundo a operação. Então, a gente vai falar depois de transversalidade da inovação, mas primeiro, eu preciso conhecer as engrenagens da minha operação, como as coisas funcionam neste lugar ou nesse determinada área. Então, como é que eu vou poder implementar alguma coisa? Primeiro, trazendo aquilo que é mais importante naquele momento. Se o interesse da companhia é mostrar, que eu mostre como eu estou sendo eficiente, que tipo de coisas eu estou cuidando, como é que essas pessoas vão me ajudar a ter dados? Então, vamos começar por aí. E aí o nosso índice de maturidade vai aumentando na medida em que nossos dados vão melhorando. A gente vai sofisticando esse dado. Esses dados vão trazendo muitas informações ricas ao longo do tempo. E aí você vai tendo possibilidade de criar coisas novas para melhorar essa sistemática de trabalho. Então, quando a gente está trabalhando, obviamente, no nosso técnico, nós não estamos conseguindo enxergar isso. Então, sem falar de operações legais, mas falando de operação, nós precisamos conhecer as operações, nós precisamos entender sobre o fluxo dessa informação, especialmente que o direito lida com informação. A informação ela tem que fluir, informação presa na gaveta não é informação. E para ela fluir, nós precisamos dar uma estrutura. Quem vai construir essa estrutura? Quem conhecer a fundo a operação. Com isso, eu vou passar a minha palavra para o meu amigo Paulo. Por quê? Porque depois a gente vai falar como é que a gente dá clareza para essas informações, para esses fluxos. Mas eu fiz a parte inicial para mostrar que nada está pronto. Nossa, vamos criar uma área de operações legais e ela vai começar a funcionar. Inclusive, com base em muitas perguntas assim, como a gente tira esse paradoxo de que as pessoas, quando trazem uma área de operações legais, já querem ver o super resultado. Não verão. Não verão. Inclusive, é uma atividade bastante desafiadora em termos de valor. Por quê? Porque a gente precisa realmente trabalhar muito para que as pessoas consigam perceber o quanto essa falta de informação realmente era uma falta, uma ausência, uma lacuna, para que elas pudessem trabalhar melhor. Então, Paulo, vou passar um pouco para você, para eu não concentrar demais o debate aqui comigo, mas essa interação inicial é que a gente primeiro precisa conhecer a operação que a gente vai construir todo um efeito sistêmico a partir de operações legais. Oi, Silvia, bom dia, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Inicialmente, quero me desculpar com você e com quem está nos assistindo,
Tecnologia, né, gente? Para variar, a gente sempre tem algum probleminha, algum programa que não roda, alguma licença que precisa, mas o importante é que a gente conseguiu resolver isso rápido. Antes, eu acho que de fazer até nem diria um complemento, mas acho que é quase que ratificando o que a Silvia disse, me apresentar rapidamente. Meu nome é Paulo Silva, eu sou advogado, né? Eu sempre brinco com isso, eu falo, sou advogado, ninguém é perfeito. Além de advogado, eu também sou técnico de administração, eu tenho MBA em gestão, né? Sou especialista em direito civil do consumidor, né? Hoje sou gerente na Deloitte, numa frente que a gente chama de Tech for Legal. O nosso objetivo ali é tratar e cuidar de Legal Ops as a Service. Eu trabalho com operações legais, controladoria jurídica, tem mais ou menos aí uns 10, 11 anos, mais ou menos. Então, a gente inicia com controladoria, depois vai entendendo um pouco melhor o que é esse universo de operações legais. Eu estava ouvindo o que a Silvia estava comentando aqui, e eu acho que o primeiro ponto que eu acho que eu gostaria de ratificar naquilo que a Silvia disse é a necessidade de conhecer as operações a fundo, né? E aqui eu vou resgatar um cara que não é do direito, né? Mas que a gente, principalmente quem trabalha com operações, usa muito ao longo quem trabalha com operações e indicadores usa muito, que é o Deming, né? O Deming já falava lá atrás, olha, você não gerencia aquilo que você não mede, né? E ao final para dizer, olha, e você não consegue gerenciar aquilo que você não conhece, né? Então você não consegue operacionalizar, você não consegue gerenciar aquilo que você não conhece. Então, acho que o primeiro ponto que a Silvia traz, independente se falarmos aqui de operações legais, mas no âmbito maior de operações, é isso. Você precisa conhecer a operação. Por quê? Não só pelo aspecto de gerenciamento, mas porque se você não conhece a operação, é impossível você trazer algum tipo de inovação, né? Como é que eu posso inovar em algo que eu não conheço? Como é que eu posso inovar em algo que eu minimamente não sei como se conecta, que eu minimamente não sei aonde impacta, quem impacta, como impacta, por que impacta, né? Então, acho que essa ideia de que a gente precisa conhecer, né, a operação, ela é essencial. E aí eu quero trazer um outro elemento, que é um debate que, para quem trabalha com operações, eu gosto sempre de ressaltar, assim, veja, gente, operações e operações legais não é exatamente a área mais sexy do departamento, nem é a área mais sexy do escritório. Tá? Então, isso exige, né, uma vocação para isso, né? Isso exige que quem trabalha com operações seja vocacionado para isso, né? E é justamente essa vocação que vai permitir, a gente vai falar disso um pouquinho mais lá na frente, a questão dos aspectos de constância e tudo mais. Tem um ditado popular que brinca, né? Diz assim que filho de coruja não tem pai, né? Algum já deve ter ouvido também uma expressão que diz que filho feio não tem pai, né? Esse tipo de coisa. E eu costumo brincar que, assim, operações, as áreas de operações, as áreas de operações legais, elas normalmente são as corujinhas ali do nosso escritório e do nosso departamento, né? Mas eu sempre gosto de lembrar também que, se a gente pode falar assim, puxa, coruja, mas a coruja na mitologia grega e outras mitologias e tudo mais, ela vem a se tornar justamente, né, o pássaro mais... É um predador, já começa por aí, a gente precisa lembrar que coruja é um predador. E segundo, é um pássaro que está diretamente relacionado à sabedoria e informação, né? A imagem grega lá de Palas Atenas, ela traz no seu ombro uma coruja, né? E é justamente essa coruja, e aí conectando com o que a Silvia disse, é justamente essa coruja que vai trazer a Palas Atenas, que vai trazer a essa deusa da sabedoria as informações que ela precisa, né? Os dados que ela precisa, né? A visão que ela precisa para que Palas possa tomar suas decisões, né? E melhor ali aconselhar, né, o povo grego. Então, não menosprezem operações, né?
porque é a partir daquilo que se constrói em operações hoje, né, que as companhias e os escritórios vão conseguir traçar melhor as suas estratégias e validar as suas estratégias, né? A gente saiu da era do achismo há muito tempo, né? Então, hoje, qualquer estratégia precisa ser validada pelos dados, ela precisa ser referendada pelos dados, né? Porque se os dados, né, ou minimamente desafiada pelos dados, né, para dizer algo nesse sentido. Então, os aspectos que a gente quer tratar com vocês hoje, sobre a necessidade de uma governança, sobre a necessidade de se ter isso construído a partir de uma visão consolidada, de uma visão não só consolidada, mas de uma visão de fato com planejamento, né, bem construída, ela está diretamente ligada ao quanto você vai ser feliz no seu processo de inovação e o quanto você vai conseguir validar a tua estratégia. Bacana. E isso, Paulo, eu adorei essa analogia com a coruja, já tendo, porque realmente a coruja, ela não é o protagonista, mas ela é fundamental para trazer a informação relevante para aquela tomada de decisão. Então, vamos começar por aí. Quem trabalha com operações precisa entender que o nome operação não quer dizer que é operacional. Também é operacional, mas tem muito de estratégia. Também até falo que quando já fiz vários cursos pela Naldez, a gente chama estrategistas legais. Por quê? Porque é uma estratégia constante, mas também tem muito de operação. Então, para a gente deixar concreto, né? Vocês que estão interessados ou que trabalham com isso. Primeira pergunta que pode nortear o início, né, de todo esse trabalho. Você conhece as engrenagens de como as coisas funcionam no seu departamento jurídico ou no seu escritório? Eu tenho essa informação? A primeira coisa, eu sei como as coisas funcionam? Quando a gente começa a entender como as coisas funcionam, vem uma segunda pergunta. Eu tenho fluxos de trabalho consolidados? Eu consigo enxergar esses fluxos? Quem opera, o que faz, se faz sempre da mesma maneira, se é documentado, se não é documentado, se precisa ser documentado, se não precisa, porque a gente tem uma tendência a burocratizar tudo. Mas eu falo que eu tendo hoje a trabalhar com a mínima burocracia viável, né? Vamos diminuir o índice de burocracia, vamos confiar nas pessoas, porque todo mundo que trabalha aqui tem 18 anos, mas o mínimo de documentação para consolidar aquele fluxo. Temos isso? Beleza. Agora, a quarta pergunta, esse fluxo é claro para todo mundo? Todo mundo tem essa clareza de como essas coisas funcionam? Com essas perguntas, eu diria para vocês que a gente já consegue trabalhar na implementação de uma estrutura de operação. Então, vamos retomar. Eu conheço como é que as engrenagens da minha operação acontecem. Então, conhecer a operação. Eu sei como tudo isso funciona. Quando eu sei que funciona, o fluxo é consolidado? A gente tem clareza de processos? Quando a gente tem essas perguntas respondidas, minimamente, a gente vai começar já a identificar algumas questões. Se o fluxo não tá consolidado, se a gente não tem informação para começar, e aí a gente pode começar daí mesmo. Aí você fala assim, nossa, mas eu estava achando que era uma coisa tão difícil. Não, a gente tem que começar do comecinho. E para quem tem isso já, como é que a gente pode melhorar todas essas informações para uma tomada de decisão para as pessoas envolvidas? Então, suponha que você já conheça tudo isso. Tá, você está favorecendo essa tomada de decisão? Você está conseguindo trazer as informações relevantes para um aspecto estratégico, para a criação de melhorias na sua ação? Então, vejam, quando eu comecei a fazer essa atividade dentro do escritório, o que me chamou muita atenção, mas muita atenção, a quantidade de procedimentos burocráticos e engessados que nós tínhamos aqui. Eram procedimentos extremamente importantes? Sim. Eles poderiam ser melhorados? Muito.
o que que acontecia? A gente passou muito tempo sem melhorados. Primeiro que é um desafio muito grande você mudar uma coisa que está consolidada e uma coisa que dá certo. Só que quando começa a doer na parte de eficiência, e a gente vai depois falar até sobre isso, né, Paulo? É eficaz? Às vezes é muito eficiente, mas é eficaz? Então a gente já estava trazendo um ponto que as pessoas, elas ficavam mais que 40%, isso é um dado, trabalhando em prol das próprias atividades, que são atividades de aquecimento. Então pensa um time. O time vai passar mais tempo aquecendo do que jogando? É isso que a gente quer? Então, o nosso time ficava mais tempo se aquecendo, fazendo os polichinelos, do que efetivamente jogando. E aí isso mostrou para a gente um problema. Peraí, por que é tanto aquecimento? Porque tinham tantas microatividades para aquele fato, produção acontecer, que a gente tinha que fazer alguma coisa. Então, eu não continuei aquela conversa inicial, mas eu saí totalmente daquele momento da operação jurídica. Hoje, ainda tenho meus clientes tributários que eu ainda faço, felizmente, todas essas questões, mas aquilo que o Paulo falou é verdade. Existe uma vocação, uma vontade de entrar naquele fluxo e falar assim, não, cara, dá para ser melhor e nós vamos modificar isso daqui. E aí você tem que mexer em estruturas consolidadas e tirar um pouco daquela crença de que se você modificar alguma coisa vai dar errado. E aí você começa a testar. Espera aí, vamos ver. Não vamos implementar, vamos fazer um piloto. Olha a inovação chegando na transversal. Vamos fazer um piloto para ver se essa redução de procedimentos que a gente está vendo que não tem necessidade alguma, se ela funciona, se ela vai funcionar, se ela vai entrar na engrenagem e eu vou ter um fluxo consolidado. E aí sim. Então, só em 2021, nós alteramos 12 procedimentos consolidados há mais de 10 anos no escritório. 12 procedimentos macro. Vocês não sabem o que são os micro. Esses procedimentos trouxeram ganhos em termos de possibilidade do time ficar menos tempo aquecendo e mais tempo na produção. Isso a gente só conseguiu medir depois de um tempo. Aí vou dar só um segundo exemplo. Quando a gente traz isso, a gente consegue enxergar um outro dado. Poxa, mas agora que a gente simplificou, será que a gente não consegue trazer uma tecnologia que nos ajude a simplificar ainda mais isso daqui? Pô, vamos ver. Vejam a inovação a cada ciclo. Só que a gente só conseguiu isso primeiro colocando o pé na água, né, gente? Eu falo, você primeiro tem que molhar o pé, depois você vai ver o que você vai fazer. Então, primeiro, vamos molhar o pezinho, vamos entender a operação, vamos entender o que emerge dali. Emergindo dali, o que eu começo a construir e depois, obviamente, muita coisa vai surgir naturalmente. Então, essa foi uma jornada assim de situação concreta que eu vivenciei no último ano, e depois disso eu falo para vocês, eu não consigo me lembrar como era, num determinado momento, trabalhar com esses 12 grupos de procedimentos consolidados que a gente, obviamente, modificou. Tiveram muitas outras coisas depois, que aí vem o índice de maturidade, implementação de estratégias comerciais, tudo que não tem a ver com jurídico especificamente, porque eu não lido na interface técnica dos times, mas até a modificação estrutural da forma de trabalho. A gente trouxe agilidade para o ambiente de trabalho. Agilidade como um princípio mesmo do ágil, trabalhando em Scrum com os times. Mas para isso não é simplesmente assim, ó, gente, galera, hoje a gente vai começar a trabalhar em Scrum. Começa a reunião, vamos começar a trabalhar em Scrum. Por quê? Então, primeiro eu tinha que trazer um dado. Por quê? Porque nós estamos com um problema realmente de fluxo de trabalho aqui. Vamos melhorar a comunicação. Então, aí realmente as engrenagens começam a rodar melhor. Passando para você, Paulo, um pouco. Legal, né? Silvia, eu acho que, né, veja só, né, pessoal, quando a gente está trabalhando sobre essa perspectiva, a Silvia deu um exemplo agora, por exemplo, falando sobre trabalhar em Scrum. Eu gosto de pegar esse exemplo. E olha só, Silvia, a gente não tinha combinado isso foi muito bom. Porque, veja, né, uma das dificuldades que a gente tem quando a gente fala sobre inovação e como ela acaba resvalando em
no aspecto de operações, é que na raiz, a gente até, talvez até adiantando um pouco, a gente vai falar na frente, eu preciso sempre pensar sobre uma perspectiva de que não dá para fazer inovação se eu não tiver 3 elementos. Se eu não tiver as pessoas, se eu não tiver os processos, se eu não tiver tecnologia. O problema é que, em geral, a gente começa a pensar do final para o começo. E aí, quando a gente começa a falar de inovação, automaticamente as pessoas relacionam que a inovação ela vai obrigatoriamente passar por uma aquisição de tecnologia, por uma mudança na tecnologia, por uma... Né, se hoje eu tenho, né, o sistema A, eu agora vou querer, para que eu seja realmente inovador, eu preciso ter o sistema... Não. Né? Inovação é cultura. A inovação ela é um processo cultural. E até acho que um pouco na linha de algumas perguntas que foram feitas, né? Como é que a gente faz essa implementação? Bem, a transformação, para você lidar com isso, ela é muito mais cultural do que pensar no sentido de que se você comprar uma tecnologia ou mesmo revisitar a metodologia, né? Usando aqui o exemplo do Scrum, né? Que isso vai automaticamente te tornar inovador, que automaticamente a tua área... Não somos inovadores por quê? Porque nós usamos o Scrum. Veja, gente, eu sempre... E aqui talvez eu até crie a intenção não é polemizar, né? Mas assim, veja, a gente precisa entender os estágios de maturidade do escritório do departamento para entender se aquilo pode ser de fato utilizado ou não. Olha só, vamos começar a trabalhar com metodologia ágil. Metodologia ágil é uma metodologia usada muito para gestão de projetos. Se o meu departamento, o meu escritório, não tem cultura de gestão de projetos, né, você talvez tenha que dar alguns passos anteriores. Né? Metodologia ágil, por exemplo, pressupõe, dentro dos processos dos rituais ali, em alguns estágios, ele pressupõe uma equipe muito autônoma. Esta autonomia pressupõe algum tipo de senioridade. Será que a minha equipe é sênior a este ponto? E aqui, quando eu digo sênior, eu não estou falando se você tem advogados sêniores, coordenadores, não estou dizendo isso. Né? O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: se você, por exemplo, tem uma gestão extremamente centralizada, você vai ter uma dificuldade enorme de implantar uma metodologia ágil. Porque a metodologia ágil exige descentralização. Então, você tem que dar um passo para trás. Você tem que começar a questionar o teu modelo de gestão e dizer, opa, peraí, preciso pensar no modelo de gestão menos centralizado. Um modelo de gestão em que cada uma dessas estruturas ela vai atuar, né, de uma maneira mais autônoma, e para que ela possa atuar de uma maneira mais autônoma, olha só como as coisas vão se ligando, ela precisa ter muito claro quais são as metas da companhia, quais são as metas estratégicas, e o que o trabalho dela, e como o trabalho dela se conecta com essas metas. Então, veja, a gente às vezes corre o risco de, literalmente, né, usando mais uma frase de sabedoria popular, aquela história de colocar o carro na frente dos bois. A gente quer, porque a gente fala, não, vamos começar a fazer, porque, como a Silvia falou no começo, né, todo dia a gente é bombardeado por alguma coisa nova. E a sensação que a gente tem é que a gente sempre está devendo. Né? Porque agora é metodologia ágil no direito. Não, agora é IA generativa. Então, se você não está fazendo IA generativa, você está para trás. Né? Não, agora muda, não é mais a IA generativa. Agora, né? Agora você precisa entender se todos os seus contratos estão em blockchain. Né? Não, mas espera, não é blockchain. Você precisa entender agora se todos os seus contratos estão usando o Vigiló. Né? Então, isso vai gerando, né, uma sensação de que tudo isso é inovador e que na medida que você colocar isso dentro do teu departamento, isso vai te tornar inovador. Mas, gente, inovação, né, ela precisa estar dentro de um contexto de estratégia. Né? Senão você está trazendo para, sabe, aquela situação que você está comprando, né, o último modelo de um determinado produto só porque está na moda. Né?
inovação não é moda. Inovação não pode ser moda. E a mesma coisa em relação a operações legais, né? Hoje a gente está vivendo um momento que a gente está falando muito de operações legais. E aí a gente percebe que já tem gente trabalhando com isso há muito tempo, né? De uma maneira muito consistente e séria, mas a gente começa a perceber também que começa muita gente a entrar nisso. Ah, não, então, para eu ser inovador, eu também preciso ter uma área de Legal Ops. E aí você coloca para dentro, acho que até nesse vídeo vai falar sobre, né, o que não é o Legal Ops, né? Não vai falar, a gente vai falar todo o que não é o Legal Ops. E aí a gente começa a colocar para dentro toda cria uma área, nomeia essa área, mas essa área não se conecta com a estratégia, essa área ela não entende exatamente o que ela tem que fazer, né? Essa área ela não tem dentro daquela estrutura, né, o devido poder, né, para poder estabelecer, revisitar esses fluxos, como a Silvia disse. Show, né, Paulo? Eu acho assim que a gente precisa realmente arrumar o momento. E as pessoas realmente ficam muito ansiosas em colocar algo que está acontecendo. Então, olha, eu preciso fazer. Veja bem, você não precisa chamar a sua área, o seu escritório de operações legais, você não precisa ter uma estrutura, você não precisa ter uma equipe gigantesca, não precisa ter nada disso. Vamos começar primeiro o que não é operações legais. Aqui no Brasil, as pessoas confundem muito operações legais com controladoria jurídica. Pode ser que a controladoria jurídica faça atividades que nós consideremos sistêmicas a ponto de trazer o nível de operações legais? Sim, mas é melhor não equiparar. Controladoria jurídica faz uma parte daquilo que operações legais precisa para manter a análise sistêmica da operação, tá? É uma ponta importante da operação, especialmente porque é a ponta de entrada e de saída de fluxos informacionais. Então, anotem isso. Legal Operations, Legal Ops, operações legais, não se resume a uma tecnologia isolada. Então, por exemplo, vou começar a trabalhar com operações legais, então nós vamos comprar software de gestão, nós vamos começar a assinar o Canva para fazer o Visual Law, galera, todo mundo aprendendo o Canva para amanhã, o Adobe. Nós vamos comprar um negócio de protocolo e aí nós vamos fazer os dashboards no final do mês. Põe o Não é Trello, operações legais. Põe o Trello para gerenciar Trello. as atividades. Põe o Trello para gerenciar as atividades e aí também lida com o Planner, tá? Você faz um Kanban ali no Planner. Isso também não é operações legais. Ao mesmo tempo, operações legais não é uma área. Se for uma área, vou contratar 5 pessoas para trabalhar comigo, 3 pessoas, elas vão me ajudar e nós vamos começar a desenhar, só vocês, como as coisas devem ser. Uma área isolada e operacional, onde você trabalha no âmbito do imaginário. Você não conhece nada como as coisas acontecem, você não tem o patrocínio da gestão, ninguém sabe o que é, e você começa a trabalhar. Não vai dar certo também, não vai ser operações legais. E por último, que eu acho que é a maior dor de quem trabalha com isso, operações legais não é algo abstrato, que ninguém sabe para que serve, tá? Operações legais vai trazer informação estratégica e vai dar fluidez no ritmo de trabalho e na informação. Informação em todos os níveis. Informação estratégica para o board, para a governança, informação financeira sobre aquela operação, informação sobre como é que estão os ritmos de trabalho, como é que está a sustentabilidade, como é que está a diversidade, como é que nós estamos lidando com tudo isso, e até com questões que estão emergindo. Poxa, o chat GPT chegou. E aí, nós vamos colocar ou não? Peraí, vamos apresentar isso. Como é que a gente apresenta dentro do nosso fluxo de trabalho? Sai todo mundo usando o chat GPT amanhã? Vamos começar a usar, gente. O chat GPT chegou, a gente pode fazer muita coisa. Como isso se encaixa dentro de fluxo de trabalho? O pessoal de operações legais já fez uma análise junto ao pessoal de risco, se está tudo bem com relação à privacidade, se nós temos procedimentos legais para usar e colocar algum tipo de informação ali dentro? Tá bacana? Beleza, vamos estruturar isso,
E aí, dentro do fluxo, a gente desenha possibilidades, quando o ChatGPT pode ou não pode ser usado, se ele pode, que situações e como nós vamos fazer isso. Tudo faz um sentido. Então, quando a gente imagina aquilo que não é, não pensem que nós vamos ter muito sucesso de imediato ou que trazer as tecnologias vão resolver. Quando a gente conhece a operação, nós vamos começar a perceber o que faz falta. E esse que faz falta, que operações legais ou operações começam a transformar, é o primeiro passo. Comecem a documentar, e eu tenho isso no meu planner, tudo que eu fiz até hoje, eu tenho no planner e no mural, tá, gente? Que eu gosto de atividades colaborativas. Eu tenho no mural tudo que foi feito nesses últimos 2 anos e meio. É muito bom você ver da onde partimos para onde estamos. O nível de informação que a gente achava que era boa, o quanto a gente conseguiu transformar, o quanto de estratégia a gente conseguiu lapidar. A gente começa a enxergar outras coisas. E o mais interessante, não ache que trabalhar com operações, você vai ficar numa posição sempre de conforto. Na verdade, na maioria das vezes, é só desconforto. É só desconforto. Então, assim, se eu fosse falar uma soft skill muito importante você tem que aguentar ali o tranco. Por quê? Porque vai ser testado, as pessoas não vão querer, você vai lidar com a complexidade humana o tempo todo. E muitas vezes desafiar uma própria crença sua. Não, meu Deus, eu não consigo fazer um negócio desse. Isso aqui vai dar muito trabalho, tal. Não, vai dar trabalho, mas nós vamos conseguir. De pouco nós vamos conseguir. Então, realmente você precisa ter aquele chamado, né, Paulo? O Paulo falou, olha, você tem que ter aquela vocacional, sim. É vocacional, sim, porque você tem que lidar com um fluxo que ele tem que seguir dentro de algo que muitas vezes nem é o que você acredita, mas é o que naquele momento dá para ser feito. Né? Às vezes você quer fazer muito mais. Eu sou uma pessoa extremamente agitada, que às vezes quero ir muito além, não, calma, não dá para fazer. Então, assim, eu tive um aprendizado muito grande nesses últimos 2 anos, inclusive sobre coisas que eu gostaria de implementar, mas ainda não era o momento. A gente não estava maduro, até culturalmente, como o Paulo disse, para implementar. Só que aos poucos nós fomos construindo isso, e hoje as pessoas, eu pergunto, teve um momento que as pessoas falavam assim, olha, pelo amor de Deus, eu não sei onde eu não sei onde eu tô, para onde eu vou, com quem eu tô, porque era muita mudança, nesse começo foi muita mudança. Hoje elas falam, nossa, hoje tudo se encaixa, tudo faz sentido. Então, assim, nós precisamos ter um pouco de paciência. Então, quem trabalha com isso precisa ter essa paciência e não achar que o negócio vai ser uma virada de chave e, de repente, temos tudo organizado. Não é assim. E olha só, Silvia, eu acho que nisso que você está falando, né, sobre a questão da mudança, eu acho que aqui tem um dos grandes papéis de operações legais, mas esse papel ele só pode ser exercido na medida em que você de fato tem uma área de operações legais que está aqui, é estratégica, né? E aí vai soar uma coisa, o que eu vou dizer para vocês vai soar meio estranho, porque se a tua área de operações legais não é estratégica, você me desculpe, ela não é operações legais. Ela você pode estar falando de qualquer outra coisa, mas se eu não estou inserido no contexto da estratégia, né? E vou resgatar um ponto que a Silvia falou, e resgata aqui até o professor, né, que eu tive, que ele diz o seguinte, olha, é claro que uma área de operações ela vai trazer, sim, é uma área que vai ter operação, né? E a gente precisa entender que algumas pessoas vão ter que desempenhar papéis dentro dessa operação. Porque se você pergunta para todo mundo fala que quer ser estratégico, e aí um vai virar para a cara do outro e falar, tá bom, mas né, quem é que faz, né, no fim do dia? Então, sim, você vai ter que ter estruturas fazendo, mas essa área ela não pode ser uma área única, exclusivamente, me desculpem que o português terrível, mas né, única, exclusivamente fazedora de coisas. Né? Não pode ser uma, tudo bem, agora tem que fazer os treinamentos de base, então faça. Tudo bem, agora eu preciso começar, eu quero colocar um robô para fazer tal coisa. Põe, então assim, não, pera, por quê? Como é que isso se conecta com a minha... como é que isso está se conectando com a estratégia? O exemplo do ChatGPT eu acho que é muito bom. Né? Vamos ao ChatGPT? Para quê? A primeira pergunta, né? O que a gente quer com isso? Né? A gente quer liberar força de trabalho,
né? A gente quer uniformizar a resposta, né? Porque, veja, talvez uniformizar a resposta, talvez o ChatGPT pode ter algumas coisas, talvez não seja o melhor caminho, mas, enfim, se eu começo a entender o que eu quero com isso, eu quero fazer um atendimento mais célere, por exemplo, das autoridades. Vou dar um exemplo aqui, né? Acho que tem muita gente já fazendo isso, testes, né? E eu vejo isso como sendo uma possibilidade muito boa. O ChatGPT pode ser uma ferramenta extremamente interessante para automatizar a resposta de ofício. Conecta a tecnologia na base de conhecimento, chega ali, a autoridade, o que você precisa? Ah, dessa informação, dessa informação, dessa informação. Legal, né? Agora, veja, o ChatGPT ele vai te ajudar até um determinado ponto, né? Por quê? Porque em algum determinado ponto ali, você vai ter que fazer seu ofício chegar até a autoridade, né? E às vezes o mecanismo é totalmente manual, já não é mais um mecanismo, não é um mecanismo automático. Você não consegue fazer o upload para aquela autoridade, para que ele receba aquilo, né? Mas olha, o que a gente quer com isso? A gente quer acelerar o processo de resposta? Maravilha. Agora, se você acelerou o processo de resposta e lá na ponta a tua capacidade de entregar para a autoridade era de 100 ofícios dia, e agora você está entregando para esse cara que faz essa entrega 600 ofícios dia, né? E aí vou conectar com aquilo que a Silvia disse quando fala da área, que não pode ser uma área isolada. Se eu não leio o processo na sua totalidade, se eu não leio o processo em todo o seu impacto, às vezes eu estou achando que estou resolvendo um problema e estou causando um gargalo em outro ponto muito grande, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com essa perspectiva de que nós temos que pensar, né, que as operações elas não começam e terminam dentro do universo de legal. Elas começam fora do universo de legal e vão se estender para além de legal. E aí eu preciso ouvir essas pessoas. Gostei muito da fala da Silvia, que fala, eu não posso fazer alguma coisa sem ouvir os integrantes deste processo, né? E aí eu preciso também lembrar que os integrantes deste processo não estão única e exclusivamente em legal. Eles vão conversar com diversas áreas da companhia, né? Puxa, mas isso dá trabalho. Pois é, gente, dá trabalho. É isso aí, tá? É verdade, né? Você vai ter que aprender, você falou de soft skill, você vai ter que aprender a negociar, você vai ter que aprender a começar a tentar resolver o problema por partes menores, mas sem perder a visão, né? A gente tem que trazer, isso está diretamente ligado com a inovação, a gente tem que trazer para dentro do jurídico e operações legais, eu vejo como sendo a porta de entrada disso. Tem que trazer a cultura da POC, do MVP, que não usa muito isso, que não usa isso no jurídico. Ou seja, mas eu quero fazer um problema. Cara, vamos fazer um teste, né? Vamos fazer uma POC, vamos fazer um MVP. Funcionou? Estende, né? Não, a gente tem uma tendência a querer resolver o problema de uma única vez e muitas vezes, e aí eu conecto com o que a Silvia falou de tecnologia isolada, né? Muitas vezes achando que eu vou comprar uma ferramenta que vai resolver. Só que essas ferramentas não conversam. Essas ferramentas muitas vezes, né, não se conectam ou tem uma dificuldade enorme de se conectar. Eu dou esse exemplo, né? É como se você estivesse comprando um monte de eletrodomésticos para sua casa e você tivesse uma tomada. E aí, para você ligar esses eletrodomésticos, você vai ter que comprar um Benjamin. Mas depois o Benjamin não vai resolver. Vai ter que ser uma régua. Depois você vai ter que comprar uma outra régua. Gente, nesse processo, é um convite para a gente ter um curso. Que vai ter curso, né? Se eu não entendo isso de uma maneira integrada, né? Respeitando as etapas de maturidade, né? Que não dá para ter tudo ao mesmo tempo, né? Que eu preciso olhar, então, para aquilo que é mais emergente e necessário naquele momento, né? E aí, isso vai gerando... Acho que tem até uma pergunta que fala sobre isso, a frustração. Porque você fala, mas isso não funciona, isso não funciona. Cara, por que não funcionou? Será que você implementou direito? Será que você não quis fazer algo? Será que você conhecia exatamente o processo que você queria resolver? Né? Então, acho que essas observações, né, sobre a questão do que não é e o que é são extremamente importantes. E aí tem menos a ver com a nomenclatura e mais a ver com aquilo que você faz. Eu conheço áreas que se chamam de controladoria
ou até áreas de eficiência. Quando você olha para ele, você fala, cara, isso aqui é uma área de operações legais. Eles fazem operações legais. Assim como eu conheço áreas que se intitulam de operações legais, e aí quando você vai entender o que o cara faz, você fala, puxa vida, é um back-office. Justamente por quê? Porque está desconectado da estratégia, está só resolvendo dor, né? É muito nesse sentido. Sim. A gente vai ter que caminhar aqui para o final, né, Paulo? Mas o que fica aqui para mim é que a gente acaba, quem trabalha com operações legais, acaba tendo que ter um conhecimento, eu não gosto muito dessa palavra, porque parece que é holístico, parece que é místico, né, quando a gente fala, porque realmente as pessoas que lidam com esse aspecto místico falam muito essa palavra holística, mas o Mark Cohen, ele fala muito isso, uma visão holística da operação. Você precisa ter uma visão holística, que é, e é melhor holística do que sistêmica, eu falo engrenagem, sistêmica, mas parece muito máquina, a gente precisa tirar um pouco essa coisa de máquina. Por quê? Porque fluidez, máquina às vezes não dá fluidez, máquina às vezes dá uma engessada. Então a gente precisa melhorar até essas metáforas. Mas o que a gente precisa perceber? Essa visão global, ela é fundamental. Quando a gente começa a olhar isso, a gente precisa ter um conhecimento de como nós vamos iniciar esse trabalho, e esse trabalho ele já começa com uma dor por si só, que é uma dor difícil para advogados que gostam muito de falar. A gente precisa escutar muito, mas escutar demais. Mas escutar tanto, tanto, que quando você pensa que o problema era uma coisa, você vê que o problema é outra coisa. Então, primeiro, demanda essa escuta muito grande. Demanda, muitas vezes, as questões serem cocriadas, então não adianta você também achar que você vai fazer sozinho, porque depois não tem o engajamento. Aí, ó, nossa, ficou negócio de cima para baixo, agora vai ser assim, não tem adesão, aí você não tem a informação. Você vai poder usar muitas outras coisas que estão no momento e que ajudam, sim, como o design. Então, você tem um pensamento de você trazer pessoas assim, olha, estamos precisando resolver um problema aqui. Chama uma pessoa de uma área, de outra. Eu fiz muito isso para reconstruir procedimentos. Deu certo, demora um pouco mais. Não é todo mundo que tem condições de fazer. Só que a gente precisa, especialmente, de um apoio que vem da liderança. Então, se vocês querem começar, entendam que vocês precisam desse suporte. A governança precisa querer ter esse controle. Ela querendo, investigue tudo que você precisa investigar, tá? Se a própria governança precisa ser, a governança, digo, a gestão, né? Os modelos de governança. Se na medida em que você precisa convencer de que isso é importante, comece já fazendo o levantamento de dados. Você já vai começar a conhecer onde é que estão os problemas. Às vezes você tem um departamento super estruturado, não sabe como começar inovando. Peraí, deixa eu ver como essas coisas funcionam aqui, que a gente vai entender como algumas coisas podem ser melhoradas. E aí você vai conseguir mensurar melhor, e aí é trazer o indicador que é a consistência daquilo que você está fazendo. Que no médio e longo prazo vai mostrar o resultado que não é etéreo, abstrato do que operações faz. Então, se eu preciso aqui trazer uma finalização, é baseada nisso. Conhecimento da operação, escuta e, ao final, a mensuração daquilo que você faz, de como esse trabalho acrescenta, para que tudo que você criou ali nessas etapas de fluxo, de clareza de processos, não fiquem no abstrato, que as pessoas entendam que você faz parte da estrutura e, na verdade, eu falo de um trabalho de bastidor que a gente precisa entender o quanto também ele é importante, né, dentro de uma estrutura de trabalho. E fico à disposição de vocês no LinkedIn, contatos. Quem quiser pode entrar em contato comigo para a gente falar mais sobre isso. E, Paulo, te agradecer aí pela troca. A gente fala, né? Fala e no fim a gente não fala exatamente como a gente planejou, mas tudo que a gente precisava falar, a gente falou aqui, né? Pelo menos eu estou assim, checando das nossas anotações. Eu acho que tudo a gente conseguiu passar nessa conversa aqui de 1 hora. Obrigada pela participação, pela troca aqui comigo. Não, eu que agradeço na verdade, né, Silvia, acho que não é agradecer nem por essa hora, eu te agradeço pelas horas anteriores, né, porque às vezes, tá, pessoal, você que tá acompanhando a gente aí e que talvez vá nos ouvir aí na frente, né, porque isso aqui vai ficar gravado,
né, pode dar a impressão de que a gente, é uma coisa aqui que está começando. Gente, isso aqui, né, a gente senta, conversa, discute, porque a ideia realmente é trazer alguma coisa que faça sentido para vocês. Né? E a gente fica muito feliz quando a Thomson faz um convite desse tipo, né, para que a gente possa discutir esse tema, né, com esses aspectos e a partir da experiência de quem, de fato, trabalha com isso. Né? Então, acho que isso, a Silvia tem uma tremenda experiência nesse sentido, então é extremamente relevante ouvi-la, e eu te agradeço, na verdade, Silvia, porque nesse processo, como sempre, eu também vou aprendendo muito contigo. Tá? Então, Imagina, tá. eu que te agradeço do mundo. E acho que aí, nessa linha de caminhar para o final, aqui já, né, considerando o nosso tempo, o que eu gostaria de deixar como mensagens finais? Acho que, primeiro, é dizer o seguinte, né? Quando a gente fala de inovação, gente, inovação ela é prática diária. Né? Vou fazer inovação hoje, amanhã não faço, depois de amanhã. Não. Inovação é prática diária. Né? Parece muito estranho até falar isso, mas quando a gente fala, por exemplo, de hard skill, né? Hard skill, a gente fala que hard skill a gente aprende por meio de estudo, prática e repetição. Pois é, talvez nesse sentido, inovação possa ser até tido como uma hard skill, porque ela é uma prática diária. Ela precisa estar dentro, e aqui o que a Silvia disse sobre a alta gestão é muito importante. Né? A alta gestão ela precisa ter dentro da sua, do seu processo ali de decisão e tudo mais, entender que ela quer fazer a inovação acontecer. Porque senão as coisas começam a perder punch, perder tração. E aí se perde. Por quê? Se a inovação é prática diária, se eu não a faço diariamente, né? Se eu não penso naquilo que eu faço sob esse olhar de inovação, né? Eu não vou conseguir, né, fazer com que ela aconteça. E aí, quando eu olho para Legal Operations, nesse sentido, eu gosto de destacar que Legal Operations é constância e governança. Né? O que eu quero dizer com constância e governança o Legal Ops ele precisa ser também uma constante, né? Não é, eu tenho uma prática de Legal Ops, e a gente começa a ver isso às vezes, e particularmente a mim isso incomoda. Eu tenho uma prática, cara, se você tem uma prática, não, operações legais é constante, porque a operação ela é constante, a operação ela é diária, né? A operação ela vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã, vai acontecer depois de amanhã, vai acontecer daqui a um mês. Então, eu preciso ter uma área de operações, eu serei uma área de operações legais se essa minha estrutura for constante e for perene. Preciso de constância. E preciso de governança. E governança vai muito na linha do que a Silvia disse. Dados, resultados, levar, apresentar o que isso, né? Como essa operação tem impactado, né, dentro dos resultados da companhia, dentro dos resultados do escritório. Né? Então, assim, se a sua área de operações legais tem uma frente muito voltada para finanças, você precisa demonstrar quais são os resultados que a tua área de operações legais tem trazido sob a perspectiva de finanças. Então, você precisa dar essa governança, né? E acompanhando os processos e acompanhar os ritmos. E aí, quando a gente fala sobre o papel de Legal Ops na inovação, já indo para o final aqui, eu particularmente vejo 4 grandes tarefas ou grandes papéis quando a gente está falando de Legal Ops. O primeiro é fazer um gerenciamento de ideias, né? Ou seja, é trazer tudo aquilo que a gente está olhando dentro desse conceito de inovação e colocar isso, né, minimamente em algum lugar. O que a Silvia falou, eu acho muito legal. Né? Ou seja, cara, o meu quadro, o meu mural, tudo que a gente foi fazendo há 2 anos eu tenho registrado. Por quê? Porque se eu começo a trazer essas ideias e registrá-las minimamente, eu começo a construir e começo a encaixar e conectá-las e começo a entender, olha, esse grupo aqui dá para fazer nesse trimestre, esse grupo a gente vai tentar fazer. E pode ser que tenha ideias que eu vou olhar e falar, cara, essa ideia aqui no momento ela é inexequível, mas vamos colocar ela aqui para frente para revisitar. Então, você precisa gerenciar essas ideias. Na medida que essas ideias se tornam projetos, Legal Ops passa a gerenciar esses projetos.
E projeto, gente, não é operação. Projeto tem começo, meio e fim. Você vai alocar uma quantidade X de recursos, pessoas de outras áreas e tudo mais, para a realização daquele projeto. Não vamos correr o risco de confundir operação com projeto e projeto com operação. Tá? Então, operação, projeto tem começo, meio e fim. Gerenciar a mudança, que foi isso que a Silvia disse, porque aqui a gente precisa lidar com a ansiedade, com a dificuldade que é natural do humano, e principalmente o advogado, de aceitar aquilo que é novo, de lidar com a incerteza, né? E aqui eu vou trazer de novo a questão do mínimo produto viável e da prova de conceito. Isso ajuda você a minimizar vamos dizer assim, essa ansiedade, dessa maneira, vamos falar dessa maneira. Isso ajuda você a minimizar essa ansiedade, né? E por fim, você precisa gerenciar ciclos. Você vai ter ciclos de inovação, né? E você precisa fazer com que esses ciclos eles vão se tornando cada vez mais presentes, né? De maneira que as pessoas comecem a entender, e eu concordo muito com o que a Silvia falou quando ela fala de operações, que assim, trabalhar em operações é desconfortável. É isso. Acho que a gente nunca tinha falado sobre isso, Silvia, e eu fiquei muito contente na hora que você trouxe isso, porque eu concordo com você. Trabalhar com operações é desconfortável. Porque, assim, ela não pode ser uma posição de conforto, que você vai sentar e falar, tá tudo bem, tá tudo legal, e vamos deixar. Não, porque novas coisas vão surgir, novas tecnologias vão surgir, novos modos de trabalho vão surgir, isso vai impactar em processos, né? É só a gente pensar, gente. Até antes da pandemia, né, a gente não falava muito em processos de gerenciamento de mão de obra em ambientes híbridos. Hoje, não tem como não falar disso. Isso envolve processo, isso envolve operação, né? Então, veja só. Então, eu preciso aprender a gerenciar esses ciclos. Então, acho que dentro de... como eu vejo que a área de Legal Ops, ela pode ajudar, além disso tudo que a Silvia disse, dentro dessa estratégia de inovação, dentro do projeto de inovação, eu destacaria essas 4. Gerenciando o portfólio de ideias, gerenciando o portfólio de projetos, gerenciando as mudanças geradas, né, por estes projetos e gerenciando esses ciclos de mudança e inovação. Paulo, super obrigada. A gente nunca falou sobre essa coisa do desconforto, a gente precisa falar mais sobre isso, inclusive. Eu só queria fazer um comentário final, né, te agradecendo muitíssimo também, sempre aprendo demais aqui. O que você falou, o aprendizado, ele é antes, inclusive, de tudo isso que a gente conversa aqui. Mas agradecer as perguntas que nos enviaram. Do que eu li aqui, da Ellen, Patrícia, Gustavo, Juliana e Mariellen, a única que a gente não tocou foi a percepção de departamentos sobre escritórios que adotam práticas de Legal Ops e os que não. Eu vou falar só rapidamente o meu comentário sobre isso. Hoje, parece que falar em Legal Ops parece que é ainda um ativo estratégico dos escritórios que começam a trazer, mas, na verdade, no fundo, isso deve ser encarado em pouquíssimo tempo como um arroz com feijão, né? Se a gente lida com informação, a informação precisa ser cada vez mais rápida e confiável. Se você não gerenciar bem tudo isso, né, você, enquanto escritório, estrategicamente no seu negócio vai ter um problema. Então, apesar de ainda achar um diferencial, eu acho que hoje vamos dizer, a mistura, né? É o arroz, feijão, a misturinha ali, o franguinho, a carninha. Daqui a pouco, peraí, carninho eu já tenho, eu quero saber se tem uma farofinha. Hoje eu estou cheia das metáforas, né? Mas a verdade é que me veio hoje a ideia da comidinha. Então, assim, gente, não adianta a gente achar que algumas coisas, a gente pode até não chamar de operações legais, que o escritório não precisa falar que tem. Mas é importante você ter esse tipo de informação. Isso que o Paulo falou é fundamental, a gestão das ideias, isso chama gestão do conhecimento. Você não sabe porque você deixou de fazer uma coisa, assim, por que a gente não levou aquela ideia à frente mesmo? Pô, faz anotação num lugar só, porque ela não era viável no momento, ou porque ela tinha um custo alto, ou porque as pessoas não iam ter adesão, eu tenho dado. Quando você não tem nada, você fala assim, nossa, tá vendo, aquela pessoa abandonou minha ideia que era tão boa. Veja, a gente lida com pessoas
têm opiniões, mudam de ideia. Então, assim, quantas coisas a gente não precisa lidar, né? Então, acho que das perguntas que eu acho que a gente não tocou, não sei se você, Paulo, quer falar sobre alguma que ficou aqui, mas não, eu acho que eu acho que... Pode falar, Silvia, desculpa, te interrompi, me perdoa. Não, era isso que eu gostaria de colocar isso. E se eventualmente a gente deixou de comentar alguma, se quiserem entrar em contato com a gente também, né? Eu acho que primeiro agradecer, né? Agradecer a Mariellen, a Ellen, a Patrícia, o Gustavo e a Júlia pelas perguntas. Acho que isso que vou também voltar aqui para essa pergunta da Mariellen, trazendo um pouco a perspectiva do que eu tenho conversado com alguns colegas de corporativo e tudo mais. Assim, o questionamento sobre estruturas de governança em RFPs tem ficado cada vez mais comum. Perceba que eu estou falando de estrutura de governança, não estou falando se é Legal Ops, se é controladoria, né? Acho que, no fim das contas, acho que cada vez vão fazer perguntas sobre Legal Ops, porque estou se entendendo que essa estrutura se refletiria, mas cada vez mais está presente, né? A gente vê isso presente em RFPs. E eu diria também que isso é muito bom, né? E aí eu vou te dizer o que eu também tenho ouvido de departamentos, né? Nesse sentido, de que quando ele lida com um escritório que tem esse tipo de estrutura, os resultados tendem a ser melhores, porque essas equipes se comunicam, elas se comunicam no mesmo patamar de conversa, tá? Elas se comunicam no mesmo patamar de conversa. Então, isso é muito, muito positivo. E aqui eu queria só fazer um comentário quando o pessoal pergunta sobre a questão de... E aí eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta, a gente acho que respondeu aqui, mas só para pincelar. Quando eu faço, porque no fundo, todo mundo quer entender também como começar, por onde começar, de que forma começar, né? E como é que você ganha um pouco esse apoio do advogado do escritório. Lembra que eu fiz aquela brincadeira da coruja? Né? E aí o pessoal perguntou e falou, como é que a gente mapeia? Também eu falo, gente, o melhor, lembre-se que existe uma série de coisas que muitas vezes o advogado ali, ele está fazendo e muitas vezes ele não sabe que ele não precisa fazer isso. Né? E aqui é importante dizer, operações legais não faz aquilo que o advogado não quer fazer. Né? Operações legais faz aquilo que o advogado não precisa fazer. É diferente. Né? E aí, muitas vezes, você tem uma série de advogados fazendo coisas que eles não precisam fazer. Entenda com eles. Essa talvez seja a melhor maneira de você conseguir ir angariando aliados nesse processo. Porque na medida em que essas pessoas começam a ver que a vida delas melhora, né, que você ajudou a tornar a vida delas melhor, né, o processo deles melhor, o processo deles mais seguro, que ele pode agora olhar para outras coisas, né, você começa a ganhar, né, esses aliados, falando, puxa vida, olha, aquela minha área resolve. E aí eu vou resgatar outro ponto que a Silvia falou, né? E aí vamos naquele ponto. O quanto é importante que operações legais não seja algo desconectado, né? Porque senão o que vocês vão escutar é falar, você tem área de Legal Ops? Até tenho, mas eu honestamente não sei o que esses caras fazem, eu não senti nenhuma melhoria. Gente, se a gente não está trazendo melhoria para o processo do nosso departamento, alguma coisa está errada. Né? Que essa melhoria seja melhoria de orçamento, que a gente está conseguindo melhorar, ganhar, não gastar tanto quanto a gente gastava, controlar melhor os gastos, trazer melhores indicadores. Assim, se eu não estou trazendo melhoria para o departamento, alguma coisa está estranha. Eu preciso reavaliar meus pontos. E é isso, acho que tem um pessoal que vai distribuir nossos contatos aí. Qualquer dúvida, por favor, procure a gente, né? Procure aí em rede social, me procure aí no LinkedIn. Eu sempre gosto muito de falar sobre o tema. Então, na medida do possível, qualquer coisa que não tenha ficado clara aqui, que, puxa vida, vou perguntar, pode mandar mensagem ali que a gente responde. Estou falando a gente, já estou até tomando aqui, né, mas até por conhecer a Silvia, sei que Com certeza. Sei que ela fará isso. Então, estamos aqui para ajudá-los. Espero que tenha feito sentido aí para vocês, gente. Foi feito. Espero que essa nossa conversa aqui tenha
tenha feito sentido para vocês. Obrigada, Paulo. Acho que é isso, gente. Então, agradecemos aí. Não sei se Pablini entrou, então, Pablini fala as palavras finais. Só para encerrar aqui, pessoal, muito obrigada pela participação de todos neste webinar. Quero agradecer aqui a Silvia e ao Paulo por terem aceitado, né, participar deste webinar aí tão relevante para o mercado jurídico, trazendo aí muitas clarezas sobre esse tema aí, com diversos questionamentos que o pessoal costuma fazer, a gente vê muito nas redes sociais, esse tema aí bombando e todo mundo com muitas dúvidas. Então, a gente trouxe esse tema aqui para tentar esclarecer alguns pontos. Eu acho que vocês foram realmente muito dinâmicos e conseguiram apoiar muito a nossa audiência. Eu tenho certeza que eles aprenderam muito com vocês hoje. Então, novamente, muito obrigada por terem aceitado e mostrado tanta relevância, né, tanta maestria. E obrigada a todos que participaram deste webinar. Reforçando que este webinar está sendo gravado, então ele vai ficar disponível no site da Transformate por alguns dias. Novamente, muito obrigada e até o próximo encontro. Obrigada. Obrigado, gente. Até mais. Tchau.